problema algum, não é Boa noite, pessoal, 21 horas, horário de Brasília. Nós vamos iniciar esse encontro em que eu vou falar sobre tópicos importantes para você não perder questões que você sabe na hora da prova. Eu estou com um problema muito sério de gripe e minha voz está um pouquinho rouca. Para quem já me conhece sabe que minha voz não é assim, mas a minha ideia e o compromisso é entregar o máximo para vocês, tendo em vista que se vocês estão canalizando o seu tempo para mim, nesse momento, nesse encontro, eu tenho a obrigação de entregar o meu máximo, tá? E pode ter certeza que vai ser o meu máximo, apesar da voz. Só não me cobre em relação à voz. O restante vocês podem me cobrar bastante, tá? Então, assim, eu já perdi, alguns já sabem dessa história, mas outros não sabem, eu vou ser bem breve. Eu já perdi um concurso por não fazer as questões que realmente eu sabia na prova. Tá? Eu sabia as questões, mas não coloquei naquele momento ímpar, que é a execução de prova. Tudo aquilo que você investe, eu peço ao pessoal que feche o microfone e só abra quando for fazer uma intervenção. Tá? Tudo que você investe ao longo do processo para poder fazer uma prova, só vai ser válido se você executar esta prova de forma maestral. Tá? Porque senão tudo vai pelo ralo. Tá? Então, é muito importante, mas muito importante mesmo, que vocês estejam preparados para executar a prova. O estudo anterior só vai ser validado com êxito se você fizer uma boa prova. Tá? E eu perdi. E eu posso confessar para vocês que eu fiquei uns 3 meses chorando por dentro, certo? Assim, caiu uma gota de lágrima, sabendo que eu tinha capacidade e eu perdi, certo? E assim, por ter sofrido e não querer esse tipo de sofrimento para ninguém, eu abri essa possibilidade para vocês que me acompanham, certo? De poder compartilhar um pouco da experiência para que vocês não realizem a mesma coisa que eu fiz. Tá? Hoje, nós podemos ter em mente que uma questão que você perde, pessoal, vão fechar o microfone, por favor. Uma questão que você perde também, não só a questão, mas de umas 2.000 colocações. A todo mundo aí ligado que são umas 2.000 colocações que vai para trás. E se você perde 2, mais 2.000, e perde 3, meu Deus, é de desespero. Só que a gente vai trabalhar aqui para que você não perca. Pelo menos eu vou dar as ferramentas. Aí vai ser uma opção sua se você vai querer perder ou não. Ok? Agora eu peço que vocês prestem bastante atenção mesmo, mas bastante atenção, porque esse momento é único, tá? E se vocês estão investindo esse tempo, ele tem que ser de qualidade, tá? Primeiro ponto, para quem estuda, é ter o foco na qualidade, certo? Então, assim, é mais do que minha obrigação entregar coisas de qualidade para que faça valer o tempo que vocês estão investindo, tá? A gente pode trabalhar para não perder questões de prova de 2 formas. Trabalhar a parte cognitiva e a parte emocional, tá? A parte cognitiva e emocional, todas elas envolvem na relação de execução de prova. Se você acredita que você precisa estudar, que vai dar tudo certo, você pode até ter razão, mas eu falo para você que está faltando uma parte, a parte emocional, ok? Alguma pergunta até agora? Eu vou dar algumas pausas para poder dar uma refrescada na garganta, tá? Alguma pergunta? Diego pergunta, Daniele pergunta, Cleubo, Raíssa, Guilherme. Ok? Tudo de boa? Eu queria que vocês compartilhassem comigo quem é que fica ansioso antes de prova. Levante o braço, por favor. Ok. E vocês têm consciência que isso atrapalha demais o resultado, certo? Então, assim, para você acertar questões, é preciso trabalhar essa ansiedade. Confere? Tranquilo? Tranquilo. Ansiedade pré-prova, isso é muito comum com os alunos. Tá? E por que a da ansiedade? Alguém pode me ajudar? Os meus alunos sabem. Por que da ansiedade? Ô Jefferson, Oi. praticamente 1 ano e meio de ação, cara. Oi? Tá no dia. Tá me ouvindo bem, é o Cleuber? Tá baixinho, você pode aumentar um pouquinho? Cleuber? Opa, Pode falar. é 1 ano e meio de preparação, cara. Quando chega no dia, é o seu dia. Então,
É quase que inevitável que esse dia tão esperado a gente não tenha ansiedade na hora de executar, né, a prova, na hora de... Talvez você respondeu pela metade, só falou sobre o tempo, mas o resultado mesmo. Daniela, você levantou o braço? Levantei. Daniela levantou também. Ah. Tá retorno da minha câmera aí, Jefferson? Não, não, tá sem câmera. Daniela, você tá com a mão estendida, você quer falar? Daniela Mello? Você tá sem microfone, tá, Daniela? Ok? A Daniela ficou sem conexão. O que acontece, gente? A ansiedade é excesso de futuro, tá? Como a depressão a gente pode qualificar de forma bem simples, como excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro, certo? É você viver algo que ainda não aconteceu, ok? Alguém concorda, discorda? Tá todo mundo junto? Certo? Então, durante o processo de prova, Kleuber, quando você fala é um ano e meio de estudos, talvez você esteja projetando naquele momento que não vai dar certo, certo? E o fato de você projetar que não vai dar certo, isso dá um pico de ansiedade, tá? Aquele momento que você esperou, almejou, se você trabalhar ele na sua mente, que ele não vai dar certo, isso já vai fazer você perder pelo menos umas duas questões, tá? E assim, o futuro existe? A pergunta que eu faço para vocês, CESP ou UNB, certo ou errado? O futuro existe? Mônica Mabu, o futuro existe? O futuro a gente cria, né, cara? O futuro existe? Nossa Criado, cabeça. não. Oi? O futuro não existe. É tudo aquilo que nós criamos. Certo? Por exemplo, assim, Mônica, levanta a sua mão no futuro. Consegue? Não, porque o futuro não existe, gente. O futuro é criado na nossa cabeça. Certo? E se por acaso naquele momento você cria que vai dar ruim, sem nem mesmo terminar a prova, você já sacrificou sua prova. Então, assim, lembra que eu falei para vocês, para a gente acertar a prova de concurso, precisa da parte emocional e da parte cognitiva. Eu vou falar primeiro da parte cognitiva, tá? E depois eu emendo na emocional. Se em qualquer momento você tiver uma dúvida, por favor, pare e pergunte, porque é muito importante. É um momento único hoje, tá? A parte cognitiva, para nós acertarmos as questões, nós precisamos de 3 pontos: o conhecimento da questão, a habilidade de resolver essa questão e a atitude de colocar em prática. Conhecimento está muito fácil para vocês, é óbvio. Você pode até acertar uma questão no chute, mas você precisa ter o conhecimento. Isso envolve o quê? O estudo prévio, tá? Por isso, se não fosse necessário o conhecimento, ninguém estudava, só ia para o dia da prova, certo? A habilidade é você fazer, com aquele conhecimento que você tem, o que a banca está pedindo. E, geralmente, a banca pede para resolver questões em 3 minutos. Então, é necessário que você tenha habilidade para poder fazer em 3 minutos. Não basta só você ter o conhecimento de como fazer. Você precisa ter a habilidade de fazer no tempo que a banca cobra. E a atitude, fazer de forma correta e colocar em ação. Beleza? Essa, basicamente, a parte cognitiva é muito fácil de vocês entenderem, certo? Que há necessidade de ter essas 3 etapas. Isso fica fácil, vocês já estão acostumados. Agora eu falo para você que 93% do seu resultado ele está na parte emocional. Apenas 7% do cérebro é desenvolvido a parte cognitiva. Caramba, 7%. Então vocês estudam para 7% e esquecem 93%. Esse que é o grande erro dos alunos, a maioria dos alunos. É abandonar 93% em prol de 7%. É óbvio que esses 7% é importante, porque é parte do conhecimento. Não adianta você ser zen, estar em equilíbrio e não saber matemática, não saber contabilidade, não vai resolver. Certo? Não vai resolver. É necessário trabalhar 7%, mas não abandonar os 93%, que faz a diferença. Vocês concordaram comigo que ficam ansiosos, grande parte de vocês concordou que fica ansioso. Isso prejudica, isso está dentro dos 93%. E agora, eu vou dar uma informação para vocês que talvez vocês vão ficar mais boquiabertos. A nossa mente consciente, que trabalha com o emocional, ela processa 200 vezes mais rápido do que o cognitivo.
Então, imagina para você está trabalhando 93%, processando 200 vezes mais rápido do que os 7%. Será que a parte emocional era importante para você fazer uma prova? Isso daí é uma pergunta que você já sabe a resposta. Eu vou fazer um encontro para o ISS de Guarulhos com a equipe do Silvio Sandi e eu vou trabalhar pessoalmente o pessoal que estiver lá, para a gente fazer um exercício prático de como trabalhar ansiedade e insegurança para execução de prova. Tá? Eu não vou fazer aqui exatamente porque vocês estão online, alguns de vocês eu não conheço, certo? E talvez eu não sei o momento que vocês estão vivendo, tá? Mas eu vou dar as ferramentas para vocês trabalharem individualmente, cada um de vocês. Beleza? Combinado? Eu estou dando essas pausas por causa da minha garganta, que ela está queimando, tá? Beleza? Então, ok. A parte cognitiva ficou claro. Ah, Jefferson, é muito claro. Calma, ainda tem mais informação. Calma aí. A parte cognitiva que vocês já estão acostumados e executam isso diariamente através das questões, ela precisa de alguns ajustes. Primeiro, se você concorda comigo que a banca de dar a opção de 3 minutos para cada questão, quando você percebe que você não consegue resolver essa questão de 3 minutos, você tem a consciência que você está canibalizando outra questão. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Vamos dizer que a questão de português é interpretação de texto. E você está lá, vou lá, eu vou fazer todas as questões, porque eu estudei muito português e está lá, pá, batendo. Aí você já tem na sua mente um time de quanto tempo você está executando essa questão. E se começar a bater que você está ultrapassando os 3 minutos, o que acontece, Raíssa? O que acontece? Fala para mim, compartilha. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Começa a ficar Nervosa. achando que não vou ter tempo para responder. Exatamente, Raíssa. Você imagina você fazendo uma prova por uma questão de português, que geralmente é a primeira prova, né, a primeira matéria, e você já tivesse esse pensamento. Certo? Você contamina toda a prova. E é aí que você começa a perder questões que você sabe. Por causa do nervosismo. Nervosismo. Então, é muito importante que você tenha um procedimento de executar prova. Eu já passei por alguns alunos, tem vídeo no YouTube. É interessante que você saiba escolher qual questão você vai fazer. Por quê? Se você tiver essa maestria de escolher as questões que você vai realizar, vai sobrar tempo na sua prova. Jefferson, está maluco? Sempre falta. Vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. E tudo que você precisa saber o quê? Fazer as questões que você sabe. Porque as que você não sabe não adianta. Pode ter 3 dias que você não vai resolver. Faz sentido para vocês? A grande maestria, gente, preste atenção, a grande maestria é o poder da escolha. E esse poder da escolha é de cada um de vocês, de tudo aquilo que vocês estudaram. Não cabe a mim falar, faça primeiro de tributário, não cabe. Isso vai ser da expertise que vocês tiraram ao longo do tempo. Então, quando você bater o olho, você já sabe as questões que vão durar mais de 3 minutos. Vocês têm concursos, concursos, vocês têm questões, vocês sabem. É o conhecimento que vocês adquirem ao longo do tempo. E se você investe tempo em uma questão que vai passar dos 3 minutos, vai apitar o que a Raíssa falou. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí está a mente consciente. Ela vai falando algo para você que não é verdade. Se por acaso você gastou 5 minutos de uma questão, você ainda tem tempo sim. Porque possivelmente tem outras questões que você não sabe, nem adianta você fazer. Gasta tempo que você não sabe. Vocês entenderam? Quando sua mente falar assim, ó, não vai dar tempo, sabe que vocês respondem à sua mente. Ok, obrigado por me informar. Tranquilo. Você vai continuar em equilíbrio na hora da prova. Preste atenção. Se a sua mente falar, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, você vai assim, obrigado por me informar. Certo? Porque ela não vai parar de falar na sua cabeça, porque você respondeu ela. O grande problema é quando você não responde, ignora a sua voz interior e ela fica na sua cabeça falando. Gente, eu já falei, quem não fala sozinho não passa em concurso.
Meus alunos sabem que eu tenho o Wallace. O Wallace conversa comigo a todo momento. Eu converso com o Wallace. Eu não sou louco. Eu passo concurso. Entendeu, gente? É a voz interior. Aquelas vozes que começam a falar no nosso ouvido, parece até um jogo de futebol. Fala assim, tudo bem, obrigado por me avisar. E toca o barco. Você tem que saber de forma cognitiva que você tem 3, 2 minutos e meio, 3 minutos, dependendo da sua prova, um tempo limite. E a grande maestria de você acertar todas as questões que você sabe é saber escolher a questão que vai fazer. Rosiane, eu nunca tinha visto esse lado. Ainda bem que já tá valendo a pena, né, Rosiane? Entendeu, gente? Tá confirmado? Não vamos ficar com vergonha. Não adianta, fala. Se não quiser falar, fala baixinho para sua mente. Obrigado por me informar. Não deixa ela falando que você vai perder a prova, que perdeu o tempo, que bababá, 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 bababá. Responde ela e segue. Agora, cognitivamente, vocês têm a consciência de que 3 minutos, 3 minutos e 20, 3 minutos e 15 para cada questão. Ok? Parte cognitiva ainda. Toda questão tem uma chamada para ação. Se você não entendeu a chamada para ação, você vai perder a questão. Isso é fato, certo? Toda questão tem uma chamada para ação. Então, você que está hoje, dia 9 de abril de 2019, comigo aqui, prestando atenção, o que você vai fazer? Riscar a chamada para ação. Ainda. Riscar a chamada para ação, porque a partir daí você vai concentrar as suas energias para o que realmente a questão está pedindo. Eu vou fazer mais uma perguntinha. Eu gostaria que quem responder vai ganhar um brinde. Quem levantar a mão mais rápido para responder vai ganhar um brinde. Combinado? Quem, quando vai fazer questão de prova, quer antecipar a resposta? Só Mônica? Só Mônica? Eu acho que é todo mundo. Gente, é outro erro. Sabe por quê? Você já está condicionando você para um caminho. Imagina você se fosse um Waze. Você está condicionando que vai fazer um caminho. Daqui a pouco, caramba, rua sem saída. Vai dar PT na hora da prova. Você vai criar um pico de ansiedade desnecessário. Eu tenho certeza que você vai criar um pico de ansiedade desnecessário. Então, por favor, você sabe ler e você vai ter tempo suficiente para ler a questão. Leia acompanhando o que a banca está pedindo, o que a questão está pedindo e marque a chamada para ação. Porque você não vai ter tempo, retrabalho de voltar e ler de novo. Isso é tempo. E quando você faz isso, o que começa a falar na sua cabeça? Está perdendo tempo, está perdendo tempo, está perdendo tempo, está perdendo tempo, está perdendo tempo. E você já sabe falar para sua mente, obrigado por me avisar. E continua sem perder o equilíbrio. Então, parte cognitiva ainda. Não antecipe resposta, porque a prova não é de adivinhação, é de marcação. Ô, Jefferson. Oi, fala. Aqui. Okay, vamos fazer o seguinte. Rosiane, qual foi a parte que você achou importante que falhou? Essa última parte que você falou, eu não peguei quase nada. Sobre a antecipação da resposta? Isso. Ok. Isso é muito comum dos alunos com a necessidade de querer fazer mais rápido do que sabe, querer antecipar a resposta. Começa a ler já direcionando a cabeça para responder algo que ele já sabe. Isso é muito comum, certo? Acontece com algum de vocês? Acontece? Levanta o braço, por favor, com quem acontece isso? Sim, acontece. Acontece. Então, assim, fazer isso, o que acontece? Eu falei, igual um GPS, igual o Waze. Vamos imaginar que você é o Waze. Você está indo numa direção. Aí chega no final, tá assim, rua sem saída, porque não é aquilo que você estava imaginando. Você perde tempo. E se você perde tempo, já pita na sua cabeça uma voz. Tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, tá perdendo tempo. E o que acontece? Você vai falar o quê? Obrigado por me informar. Não perca o equilíbrio. Fale, obrigado por me informar. Essa voz vai baixar de forma bem representativa. Se você não responder a sua vozinha interior, ela vai ficar te buzinando até você responder, tá? Então, assim, parte cognitiva. Nós falamos de 3 pontos de parte cognitiva, certo? Chamada para ação, marcar, porque a chamada para ação é exatamente o que você tem que responder. Tem muito aluno que
nem sabe o que vai responder e vai para a resposta e se baralha todo. Então, assim, leia acompanhando o que realmente está se pedindo. Não queira ser mais rápido do que você pode ser, porque vai dar errado, certo? Não queira adivinhar a resposta, porque a ideia não é adivinhar, é você responder o que a banca está pedindo. Desta forma, você vai conseguir responder com propriedade. Se você tiver o conhecimento, tiver a habilidade, você vai ter a atitude de fazer correto. Agora, é interessante que você coloque em prática, porque muitos de vocês já estão treinados de forma errada, de querer antecipar resposta. Assim, segundo o Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária, o cara não vai pedir isso, e antes mesmo de acabar de ler. Você está criando uma confusão e um pico de ansiedade desnecessário. Certo? Desnecessário. Então, é importante que você acompanhe realmente, porque você vai, de forma pragmática, acertar a questão. Tá? Beleza? Eu falei sobre a forma cognitiva de você saber escolher a questão para executar. Porque se você escolher uma questão errada e ultrapassar o tempo médio que você tem na cabeça, vai começar a pitar de novo a vozinha na cabeça. Certo? Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E eu falo para você, fale para sua vozinha, obrigado por você me informar. Isso vai abaixar e você tem a consciência cognitiva que tem que seguir um padrão de questão, certo? Se você gastar, ô Diego, 5 minutos numa questão e sua vozinha interior começar a apitar, fala assim, obrigado por me informar, porque vai sobrar tempo ainda, porque possivelmente vai ter uma outra questão que você não sabe, e esse tempo pode ser administrado para essa questão que você perdeu tempo, tá? É óbvio que eu falo isso em nenhum caso, não dá para você fazer a prova toda extrapolando os tempos, tá? Eu tenho uma metodologia de execução de prova que eu vou, não dá tempo para falar, é muita coisa, mas quem for lá no Silvio Sandy lá vai ter tudo de mão beijada, né? Quem for fazer ISS Guarulhos, quem vai fazer ISS Guarulhos aí? Eu. Beleza, então assim, estão convidados. Jefferson. Eu vou botar uma pulga atrás da sua orelha que você vai sair lá de São José dos Campos e vai para o encontro, tá? O Jefferson. Oi. Quem não vai fazer o ISS Guarulhos também pode participar desse encontro? Pode todo mundo, se quiser levar o ficante, namorado, afim, a sogra, pode. Pode. Quanto mais gente, melhor, que vai ser uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, Jesus. Esse povo vai ficar louco comigo. Mas vamos lá, é presencial, gente. Presencial é uma outra coisa. Beleza, falei sobre parte cognitiva. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida, algo que aconteça e queira que eu tente ajudar de alguma forma, se eu souber? Eu tenho uma pergunta. Você falou aí da questão de evitar de antecipar a resposta. Tem uma coisa que eu costumo fazer que eu não sei se enquadra muito bem nisso, mas de qualquer forma eu queria compartilhar para saber se isso é uma coisa benéfica ou não. Por exemplo, muitas questões, principalmente das bancas que têm um enunciado muito grande, eu costumo ir direto para a assertiva e ver se o que a assertiva está afirmando é absurdo, se é errado, independentemente do que o enunciado está pedindo. Por exemplo, então um exemplo prático. Direito tributário, aí tem a alternativa A, fala assim, a iluminação pública pode ser paga mediante taxa. Eu já sei que isso é errado, independentemente do que tiver escrito no enunciado. Então, já coloco que é errado e vou indo para a próxima. É muito comum você conseguir resolver a questão só por saber quais são as alternativas erradas. E aí eu não precisaria ler o enunciado. Isso é uma prática que seria maléfica ou não? Tudo depende, tu tá jogando com a sorte. Sabe por quê? Porque vamos dizer, por acaso, você deu um exemplo prático, fácil, que você entende. Vamos dizer que a resposta você não entenda. Você vai ler e nem sabe para que aquilo serve. Certo? Sim. Você vai ler uma outra e nem sabe para que aquilo serve. Por isso que eu falei que é importante você grifar o quê? A chamada para ação. Você deu um exemplo muito prático e obrigado por você dar esse exemplo de um texto muito certo? Aquelas historinhas que tem algumas questões que assim, conta uma historinha, blá, 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 blá. O que você vai? Você vai para o última linha, que geralmente é a chamada para ação. Sim. Ali vai te dar uma noção do que realmente o que é aquela historinha. Você dá até para inferir através da última frase ali, certo?
o que está lá em cima e você consegue ir com mais propriedade para as alternativas. Sim. Certo? Então, o que você fez pode dar certo, pode dar errado. Porque se você tiver questões curtas que você consegue matar, beleza, você economizou tempo. Só que você está criando um hábito que não cabe para tudo. Não cabe. Só para algumas. Agora, se você for para a chamada da ação, você consegue ir para todas. Porque todas as questões têm uma chamada para ação. Sim. Todas elas. Entendeu? Então, por isso que é importante você sublinhar, arriscar a chamada para ação. Porque a partir daí, o que acontece, Diego? É assim, muito bom a sua colocação. O aluno está ali com a cabeça pipocando, aí vai começar a ler. João, filho de Pedro, tinha um automóvel, blá, 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 blá. E você está preocupado em saber do automóvel, a marca do automóvel, coisa Sim. que é lixo. Sim. Coisa que é lixo. Certo? E quando você vai para a chamada para ação, você já consegue economizar, vamos dizer assim, vamos economizar pensamento para a prova, que a gente gasta muito pensamento, né? A gente economiza. Vem para a chamada para ação, ela é bem mais curtinha e mais direcionada àquilo que a banca quer, certo? É óbvio que, se a chamada para ação não for suficiente, aí você vai ter que utilizar o tempo para poder ler, mas está tudo dentro da ideia. Você já sabe o que a banca quer, só vai procurar subsídio para poder responder. Você ainda está dentro do tempo, você não perdeu tempo, certo? Se der ruim a chamada para ação, você não perde tempo, porque você vai ler algo que deveria ter sido lido, que é informação importante, tá? Então, a forma que você está executando pode dar certo, mas também pode dar errado. Tá? Se você fizer nesse sentido, eu acho que vai ser bem mais, vai ter bem mais propriedade para você e você vai conseguir ampliar o seu campo de atuação em relação às questões. Beleza? Beleza. Show de bola. Tá? Beleza, falamos sobre a mente cognitiva, 7% que nós utilizamos. Vamos falar um pouquinho da inconsciente, né? Da emocional. Né? Nós já temos ciência que antes da prova, se nós tivermos com um pico de ansiedade, e nós já sabemos que ansiedade é o quê? É viver o futuro, é viver no futuro. E também sabemos que o futuro não existe. É algo que nós criamos. E se é algo que nós criamos, nós temos uma grande possibilidade de criar ele a nosso favor. Concordam comigo? Ah, Jefferson, mas eu só consigo criar coisa ruim. Aí é uma opção sua. Aí é uma opção sua, que quem cria é você. Quem está com papel e caneta na mão para poder desenhar é você. Eu sei que é complicado, nós somos adultos e nós nos cobramos demais, certo? E nós somos craques em criar cenários adversos, tá? Então, beleza, tá tudo bem. Se está vindo informação negativa, o que você vai falar para sua mente? Obrigado por me avisar. Pronto. Você apaga aquela informação na sua cabeça latejando. Converse com sua mente, converse com o seu... Ah, Jéssica, eu vou ficar falando igual maluco na prova. Você quer ser aprovado ou quer ser taxado de edição? Eu prefiro ser maluco aprovado. Eu prefiro. Certo? Então, assim, fala baixinho, fala mentalmente, obrigado por me avisar. Tranquilo e parte para o que você precisa fazer. Certo? Existem alguns tipos de exercício que eu já passo para os meus alunos, que é exercício para concentração. É muito importante vocês exercitarem antes da prova. Porque não adianta chegar lá, o Jefferson falou isso, aquilo, outro. Na hora da prova é difícil. Por quê? Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de habilidade. Então, treinar faz parte do processo. Treinar faz parte do processo para criar habilidade. Beleza? Perguntas, dúvidas, reclamações, choro, correio do amor. Ô Jefferson, tá me ouvindo? Pois não. Na resolução da prova, o que você recomenda em relação a qual disciplina começar a resolver? Qual seria a mais interessante para começar? Obrigado, Cleuber. Vamos dizer assim, ó. Se você vai começar algo, a tendência é que nós comecemos por aquilo que a gente tem mais segurança. Por quê? A gente está num jogo interno de luta interior. Se você começa bem, o que acontece, Diego? Perdão, deu uma cortada. Se você começa um jogo bem, o que acontece? A autoestima já entra elevada, né? Então, eu sugiro, cada um assim, é uma coisa individual, eu estou dando conceitos.
eu sugiro que comece pela matéria que tem mais conhecimento. Eu sugiro, exatamente porque o Diego falou. Tá? Jefferson, e se a matéria que eu tiver mais conhecimento vier punk? Você começa a rir, caramba, tem muita gente se rebentando. Conversa com você mesmo, gente. Fala para você. Você tá, por exemplo, geralmente o pessoal tem muito conhecimento de direito tributário na prova fiscal porque é uma matéria que se estuda demais. Então o pessoal começa por direito tributário. Aí vai ver a primeira questão, não sei. A segunda, não sei. A terceira, não sei. O que que acontece? Vem a vozinha, né? A vozinha vem e começa a falar. O que que você vai falar para a vozinha? Caramba, se tá ruim para mim, imagine para os outros. E começa a rir e segue o baile. Porque se você tem consciência que você é bom nessa matéria, você é parâmetro. E se você é parâmetro, fala que tá difícil, para quem não tá bom, tá horrível. Tá horrível. Então, sim, é importante que você converse com as vozes interior. Fala, Ana, você levantou o braço. Ana, você levantou o braço? Era só para falar sobre o microfone de alguém que estava fazendo barulho. Beleza. Eu peço a todos que fechem o microfone, que se quiserem falar, é só abrir e a gente segue, tá? Ô Jefferson, ainda são a resolução de questões, tem questões que elas são grandes, só de bater o olho você já vê que ela toma metade da página. Né? Você recomenda pular esse tipo de questões para voltar para depois, resolver depois? Então, meu querido, o que eu falei logo no início? A grande maestria de fazer uma prova é você identificar quais são as questões que estão dentro do parâmetro de prova. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que sua prova tem uns 100 questões, tá? E cada questão é para ser resolvida em 3 minutos. Então, nós temos 300 minutos para poder fazer a prova. 300 minutos são 5 horas, né? 5 horas. Beleza. Se você, dessas 100 questões, sabe 80, sobra tempo. Sobra tempo. E é o que você precisa fazer, as 80. O grande problema dos alunos é que eles sabem 80, só que se embaralha na hora da prova e só consegue acertar 62. Aí depois quer se matar porque tinham 18 questões que ele sabia e não acertou. Exatamente porque não tem o controle da execução de prova. Fica muito ansioso, entra em desespero, começa a ver coisa que não existe, começa a pensar dentro da prova que ainda nem terminou, que não conseguiu ser aprovado. Gente, pelo amor de Deus, quem é que consegue, dentro da execução de prova, saber se foi aprovado ou reprovado? Ninguém consegue. Vocês concordam comigo que ninguém consegue? E por que alguns de vocês acham que durante a prova que já reprovou, que já deu tudo ruim? Por quê? Me explica. Vocês percebem que vocês começam a colocar chifre em cabeça de galinha? E tudo vem daqui, ó. Tudo vem daqui. E quando vier a vozinha falando, vai ser obrigado por você me avisar. E esquece isso. Se você não der trela, né? Se você não der atenção para sua vozinha, ela vai continuar falando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aí você vai ficar brigando internamente e esquece da prova. Você perde a conexão com a prova. Você perde a conexão. Se você perdeu a conexão com a prova, você realmente perdeu a prova. Poder de estar presente. Então, toda vez que a vozinha vier, você fala com a vozinha de novo, para ela poder ficar quieta. Obrigado por você me avisar. Fala isso, que ela vai ficar quietinha. Eu tenho certeza que ela vai ficar quietinha. Certo? Então, é muito importante, tá? Muito importante mesmo. O poder de seleção é o que faz a sua prova. Ah, Jefferson, mas hoje o pessoal está acertando mais de 85%. Por que o pessoal está acertando mais de 85%, 90%? Porque o conhecimento, a habilidade e a atitude deles estão alinhados. E eles não deixam a vozinha ficar falando na cabeça, estão conectados com a prova. Isso não é sinal de mais inteligência, gente. É sinal que está colocando em prática ferramentas que são necessárias. Vou fazer mais uma pergunta. Talvez não aconteça com você, mas você ouviu de algum colega ou algum vizinho, de entregou a prova, aí beleza. Quando chegou lá fora, caramba, aquela questão era para fazer assim, 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 assim. Por quê?
falta de equilíbrio, mente consciente e inconsciente, tá? Nós precisamos estar conectados. Se você consegue conectar, você fica mais centrado. Por isso que é importante você treinar desde já a concentração, tá? Nosso cérebro trabalha como se fosse caixinhas de informação. Quando vem um pico, você vai para a chamada para ação. Descreva o tipo de ato administrativo. Um exemplo, qual é o ato administrativo? Puf, essa é a chamada para ação. Quando você dá esse pico, é como você desse uma ordem para o mensageiro. Vai buscar na caixinha. Aí o mensageiro vai. Se o mensageiro tiver dado a informação correta, ele vai na caixinha correta, pega a informação e traz. Agora, se o mensageiro não tiver equilibrado, ele vai ficar igual uma barata tonta, não sabe para onde que ir. Aí, caramba, eu lembro daquele dia, eu estava com a camisa vermelha, short azul, eu estava tomando Coca-Cola. Você lembra de toda a situação, mas não lembra da informação. Agora sim. Eu até perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? Ixi, agora deu um branco aqui, eu estou preocupado. Vocês percebem, ó, isso daí foi tudo combinado, certo? Imagina você concentrado numa coisa, entra uma outra informação na nossa cabeça. O que dá? Dá pau. Isso foi tudo combinado para mostrar que deu pau, eu esqueci o que eu estava falando. E na prova acontece exatamente isso quando tem outra vozinha na sua cabeça, certo? Foi tudo combinado para você mostrar na prática o que acontece. Tá? Obrigado, Edivan. Você é um ser de luz, certo? Exatamente isso. A gente precisa estar o quê? Totalmente conectado com aquele momento de prova. Se a vozinha fica latejando na nossa cabeça, acontece isso, dá tilt. E naquele momento de prova é muito importante. Agora eu lembrei, a gente estava falando sobre as 95 questões que as pessoas acertam. Não é sinal de mais inteligência, gente. Estudar os materiais hoje, não existe materiais diferentes. É um nível de conexão com a prova. E o mais, segurança do que está fazendo. Tá? Segurança do que está fazendo. Habilidade de execução de prova. Muitos alunos estão perdendo na habilidade de execução. Por quê? Se nós temos 3 minutos para executar as questões, se você não faz em 3 minutos, você vai perdendo espaço para poder fazer o máximo de questões possíveis. Isso é matemático. Tá? É matemático. Então, assim, caramba, acertei 50 questões das 51 que eu fiz. Beleza, mas em quanto tempo? Está dentro do parâmetro de prova? Se você não estiver dentro do parâmetro de prova, você é jogado para fora do trem com ele andando. Tá? Então, assim, parâmetro de prova. Não adianta, se você está treinando fora do parâmetro de prova, na hora do jogo você não consegue aplicar, porque você não tem habilidade. Não é conhecimento, gente. Não é conhecimento, é habilidade, certo? Isso acontece muito com as questões que envolvem cálculo, tá? Contabilidade, matemática financeira, estatística inferencial. Não é questão de conhecimento. Habilidade. A habilidade deve estar aferida ao longo do processo para que naquele momento único, que é o momento de prova, vocês estejam conectados para poder executar a questão. Aí, Jefferson, mas eu sabia todo o conteúdo. E a sua habilidade, como é que estava? É interessante vocês pensarem em relação a isso. E a sua habilidade, como é que estava? Porque se você não tiver habilidade, você não vai fazer. Não adianta. É matemático. Agora, vou mais além. Preste atenção. Como é importante vocês terem uma seleção das questões. Mesmo que você não tenha habilidade, você tem a seleção correta, você consegue fazer a prova no tempo e fazer todas as questões que você sabe. Por quê? Existem questões que você não sabe. E esse tempo, vamos dizer, é uma gordura que você tem. Eu falo para vocês, eu tenho 20 anos de concurso, mais de 20 anos de concurso público. Até hoje eu não vi nenhuma prova que o pessoal gabaritou a prova. Até hoje eu não vi, eu desconheço, certo? Vamos partir do princípio que teve Maricá, que teve um colega que errou uma questão. Ele tinha uma gordura de 3 minutos, apesar que Maricá tinha até mais tempo, né? Ele tinha essa gordura. Ele poderia distribuir essa gordura em outras questões. De repente, uma que ele não tivesse muita habilidade. Tá? Agora, tudo que eu falei para vocês, se vocês anotarem e não colocarem em prática, vai ser apenas os momentos bons que nós vivemos. A diferença para você ter resultado são as ações. E tudo aquilo que eu falei aqui, forçando a minha voz, com exemplos práticos, inusitados, né, para vocês, só vai ser válido se vocês colocarem em prática. E vocês conseguem perceber, durante esse período de fala, que assim, vocês perdem questão
devido à parte cognitiva, que não está sendo trabalhada, que eu falei os 3 pontos, e a parte emocional. O conhecimento está dentro de vocês. Se você não consegue mandar a mensagem para o seu mensageiro, certo? E o mensageiro esteja equilibrado, ele vai ficar perdido no meio do caminho. E se ele fica perdido no meio do caminho, vai vir a vozinha falando, vai dar ruim, você vai ficar reprovado, tem gente que vai conseguir. E aí, se você não conversar com a sua vozinha, vai ficar a prova toda falando na sua cabeça, certo? Imagina você com 2 informações para administrar. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Então é importante que vocês tenham conhecimento e coloquem em prática. Converse com vocês mesmos. Converse com as vozinhas que vêm falando com vocês. Porque elas vão te ouvir, vão se sentir ouvidas e vão baixar o tom de voz. Se você não conversar com elas, vão falar mais alto, que elas querem ser ouvidas. É uma parte de vocês que quer se expressar. Isso daí é papo de um a outro encontro. Mas só para vocês terem uma ideia, porque eu tenho certeza que essas vozinhas falam com todos vocês. Tá? Perguntas, dúvidas? Gente, o início, a prova, ela vem para todo mundo tirar 10, certo? Ela vem para todo mundo tirar 10. Ela vem igual para todo mundo. A princípio é o que eu espero e sempre é o mesmo, que ela vem igual para todo mundo. Tá? E você, durante o processo, você tem vamos fazer uma metáfora, que você tem um pote de frutas. Frutas gostosas que você plantou ao longo do processo de estudos. E naquele momento, é para você saborear cada uma dessas frutas, certo? É para você saborear cada uma dessas frutas. E se você começa a colocar fruta podre dentro desse pote, você contamina as frutas boas. E se você tem 80 frutas de 100, não deixe que essas 20 contaminem as 80, porque 80 já são suas. Essas 80 já são suas. E o grande problema que acontece com vocês é que vocês têm 80 frutas, 85 frutas, e as 15 contaminam essas 80, 85. Esse é o grande barato. Se vocês protegerem e se blindarem contra essas 15, 10, 5, 7, 2, não contaminar as outras, vocês vão ficar bem. Vocês vão ficar bem. Se vocês pararem para analisar as provas que vocês fizeram, vocês marcam todas as questões que vocês erraram e vocês sabiam. Vai ser um quantitativo representativo. Hoje nós vivemos num mundo que, se você erra uma questão, você perde 200, 300, 500 colocações. E nós não estamos podendo ficar perdendo questões. E a ideia desse encontro foi mostrar para vocês que temos como, de forma cognitiva, nos blindar em relação a essas questões que vocês sabem e que vocês perdem. E também temos, de forma emocional e inconsciente, nos blindarmos para nós não perdermos essas questões que vocês já adquiriram, essas frutas que vocês já adquiriram. E que durante aquele processo único, vocês deixam ser contaminadas por frutas podres. Ah, Jefferson, mas se eu me deparar com uma questão que eu não sei, você fala para ela, questão, beleza, eu deixo você para a banca, eu vou atrás das outras. Simples assim. Não se abale por questões que você não sabe. Porque se você não sabe, não adianta, você vai ficar 3 dias que você não vai acertar. Agora, se você tiver impactado por essa questão, você vai contaminar as frutas boas que vocês têm. Faz sentido ou estou viajando? Então, assim, é apenas uma escolha. A partir de agora, vocês têm conhecimento. E esse conhecimento, se ele não for aplicado, ele vai ficar apenas por momentos bons. E se não ficar latente como frustração. Porque quando a gente não sabe, beleza, tá tudo bem, a gente não sabe. O grande problema é quando a gente sabe e não coloca em prática. A gente gera uma frustração que contamina cada vez mais o nosso resultado, tá? Gente, é muito trabalho.
Eu acredito piamente, com mais de 20 anos de concurso, que passar em concurso público não é apenas sentar na cadeira e estudar. Não é apenas. Muita gente boa tem passado, mas ela sofre na pele coisas que a gente falou hoje no encontro. E às vezes elas fazem sem nem mesmo saber o porquê. Só que ela passou pelo processo e ficou. Vocês tiveram uma gama muito grande de informações, agora só vai ter valido a pena se vocês colocarem em prática. Eu falo isso porque eu já perdi uma prova sabendo muito, mas muito mesmo, mas muito, de dar aula. Só que eu perdi. Exatamente porque eu não tive o controle na hora da execução. E se hoje eu estou aqui para vocês com minha garganta pegando fogo, é porque, caramba, eu quero passar para frente aquilo que eu vivi. E eu não quero que vocês sofram o que eu sofri. Porque eu fiquei 3 meses chorando sem sair uma lágrima. E quem me conhece sabe que eu tenho facilidade de chorar. Só que eu fiquei 3 meses aproximadamente, porque eu falei assim, puta que pariu. Por que eu dei mole? Entendeu? E assim, eu vivi um outro momento em que eu tive a oportunidade no ano seguinte de ser aprovado no concurso da Receita Federal, onde sobrou vaga. Sabe por que sobrou vaga? Porque o pessoal não soube fazer a prova. E depois eu consegui entender por que eu tomei aquela porrada. Foi para eu ajustar minha rota e não perder a próxima. Então, talvez vocês fiquem, putz, caramba, uma prova, ok. Tire de feedback. O que você pode melhorar para a próxima? O que vocês podem melhorar para a próxima, certo? E por estar aberto e querer crescimento, eu tomei essa porrada, respirei, só consegui respirar depois de 3 meses. Eu fiquei 3 meses sem respirar. Aí eu respirei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? O que aconteceu comigo? Eu identifiquei o que aconteceu comigo e busquei ajuda, certo? E me deu oportunidade da próxima vez que eu fiz, ia acontecer a mesma coisa se eu não tivesse me preparado e pedido ajuda. E como eu pedi ajuda, me preparei, eu consegui passar tranquilo pelo processo. E muita gente boa ficou pelo caminho, certo? E hoje eu venho trazer para vocês exatamente para vocês não ficarem pelo caminho tendo conhecimento. É óbvio que se vocês não tiverem conhecimento, não adianta de porra nenhuma. Não tem conhecimento, vai fazer o quê? Vai fazer a prova de estrujão, certo? Agora, perder prova com conhecimento, isso é ruim. Porque a gente sabe no fundo que a gente tem conhecimento e nós temos a capacidade de ser aprovado. Tá? Então, o que eu peço para vocês, de tudo aquilo que eu falei, né? Se pegue aquilo que fez sentido para vocês e coloque em prática. Porque se não colocar em prática, não adianta de nada, certo? E o que não fizer sentido para vocês, vocês jogam no lixo, que eu não sou o dono da verdade. Eu só estou aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência, tá? Desculpe pela voz, tá? Tá rouca, mas agora eu abro para vocês fazerem perguntas. Nenhuma pergunta? Jaênio, os fatores externos como barulho na sala, entre outros possíveis. Eu já falei sobre isso. Se você estiver conectado com a prova, pode ter uma britadeira do seu lado, que nada acontece. Isso daí é um exercício que a gente vai fazer de forma presencial para aqueles que forem lá no encontro do Silvio Sandy, certo? É o poder da concentração. A concentração é muito importante, só que ela precisa ser trabalhada. A gente fala num estágio intenso, uma alta concentração, é um estado de flow. Quando você está em flow, pode dar dando tiro do seu lado que você está conectado, certo? Eu falo isso porque eu já passei por situações várias, né, na época que eu estava do Exército, e até mesmo de prova, em que você estava com hiperfoco. E esse hiperfoco não faz com que você perca tempo com um cara que está mascando amendoim, o outro, o fiscal de prova que está assoviando, que está andando para lá e para cá. Se você está percebendo isso, é sinal que você não está concentrado na prova. Ouviu, Jair? Se você está preocupado com o fiscal de prova que está com a camisa vermelha, né, com a camisa do Corinthians, a mocinha do lado que está espirrando, o outro que está fazendo barulho ao comer biscoito, ou bolacha, se você estiver em São Paulo, certo? Você não está conectado com a prova. Você não está conectado com a prova. E você está perdendo poder de execução. Prova é conexão. Se você não estiver conectado com ela, você está perdendo a sua capacidade de execução.
tá? Desculpa. Existem alguns exercícios para poder ser feitos e eu só vou dar esse presente para quem participar do encontro. Ou aqueles que foram meus alunos, eu já fiz alguns exercícios, tá? Pergunta, gente. Perguntas. Perguntas. Tem alguém fazendo pergunta? Rita de Cássia? Jefferson. Oi, Rosiane. A Paula até tinha perguntado aí antes e eu gostei da ideia, se tem alguma dica para marcar o gabarito. Sim. Dependendo da prova, você tem 5 opções e você tem 20% de chance. Aí entra na estatística. Agora eu vou te dar a dica correta. Que bom. Rosiane, eu te amo. Preste atenção, eu ia deixar passar, ia ser para o próximo encontro. O que acontece? Se você tem um poder de escolha e tem condições de fazer todas as questões que você acerta na prova, você aumenta as suas chances de acertar as questões que você não sabe da prova. Que isso, Jefferson? Vamos dizer que você tem o poder de escolha, das 100 questões, você sabe 80. Você acerta, você faz as 80 conectado com a prova e acerta 80, ok? A partir daí, você tem uma probabilidade de cada alternativa, porque você tem 80 questões feitas de forma correta, porque você sabe que você estudou. Em cima desta alternativa, dessa probabilidade, né, nós temos as bancas fazendo de forma equitativa, certo? As questões. E vou fazer isso de forma presencial lá no Silvio Santos, mas eu vou falar para vocês como é que faz, tá? Vamos dizer, fez as 80, ok, dentro do tempo de prova, você tem tempo sobrando na prova, correto? Correto, Paola? Temos tempo sobrando. Beleza. Aí nós vamos para as outras questões. Eu já falei isso, nós vamos derrubar os anões, certo? Que são o quê? As questões menores, que têm menos tempo de leitura. Você começa a arriscar, e é importante você ir nas alternativas, aquelas que são absurdas, certo? As bancas classificam as questões como, tipo, uma das alternativas é um absurdo, certo? Para quem estudou, já assim, isso aqui é viagem. Você já aumenta a sua chance de acerto para 25%. Aí você vai buscando a próxima mais absurda, a outra menos absurda. Você vai e risca. Você vai ficar com 33% de chance de acerto. Você sai de 20 para 33. Aí a coisa começa a funilar, porque possivelmente as 3 questões que faltam, se você conseguir riscar a outra, né, que não você vai ficar com 50% de chance de acerto. Aí muitos me falam assim, caramba, Jefferson, eu estava entre 2 e chutei a errada. Não é isso que acontece? Para, respira bem fundo. Por quê? Possivelmente vai ter algo que diferencia a correta da errada. Correto? Entre as duas que você conseguiu. E aí é um período muito cirúrgico para você identificar o que vai ser antagônico. Possivelmente é antagônico daquilo que está sendo pedido. Certo? Se você consegue ter essa percepção, isso é muito válido para quem está conectado com a hora da prova. Você consegue acertar a questão, mesmo não tendo muita propriedade. Tá? Isso em caso de questões que você consegue eliminar as alternativas. Caso de questões que você não sabe nem de onde que surgiu o trem. Aí você vai para a estatística de gabarito. Vamos dizer que são 100 questões, 5 alternativas, então são 20A, 20B, 20C, 20D, 20E. Aí você contou, porque você tem tempo, você tem 3 minutos para resolver. Você já contou, sabe que a letra E, ou a letra E, da onde que você que faz sentido para você, certo? Tem menos questões. Bicho, fecha o olho e vai feliz. Você não sabe. Não adianta você ficar debruçado ali. Vai feliz, porque estaticamente você vai acertar. E eu vou falar um caso prático que acontece comigo. Eu estou falando isso tudo para vocês porque eu coloquei em prática. Eu tomei uma porrada no semestre do Rio de Janeiro e eu aprendi como fazer prova. E aprovei no concurso da Receita Federal, mesmo sabendo menos que muita gente que ficou reprovado. Certo? Uma das matérias que eu tinha mais dificuldade, e eu tenho, é raciocínio lógico matemático para auditor fiscal, porque vem punk, vem tudo. Vem segundo grau, vem nível médio, fundamental, vem tudo dentro da prova. E assim, dentro do meu processo de estudos, eu sabia que eu poderia ficar 5 anos que eu não ia ficar bom naquele trem. Beleza, respeitei, honrei e segui em frente. Eu só sabia que eu tinha que acertar o mínimo para poder ficar vivo, porque as outras eu ia arregaçar.
Isso é conhecimento. Você se conhecendo, você consegue administrar e saber, através desses princípios que eu dei para você, certo? Como agir na hora da prova. O que eu fiz? 3 minutos, 24 minutos eu fiz a prova. 8 questões, bonitinho, certeza, sabia que dava certo. Só que eu sou um cara prudente, fiz mais 2, fiz 10 questões das 20 que pedia. Ok, estava vivo para a prova, vamos para as outras, eu quero nem saber as demais. Fui na estatística, acertei mais 3 questões, sem nem ver o que era. 3 questões, fiz 13, sabendo 10, e ganhei ponto. Só que eu não gastei tempo em cima da estatística, certo? Então é válido vocês utilizarem isso através de vocês. Mas eu falo mais uma vez, lá no Encontro Silvio Santos, eu vou demonstrar por A mais B, vou pegar pela mão e conduzir. Porque se não acertar, eu vou puxar a orelha. Beleza? Vou fazer uma pergunta. Pode, aproveita. Nessa técnica de contar as alternativas que foram menos incidentes, né? Tem alguma sugestão que você dá para a gente contar isso de uma forma mais eficiente? Eu estou perguntando porque é o seguinte, por exemplo, fui fazer agora recentemente lá, você faz o... E aí, uma das coisas que eu tentei fazer no final, né, olha, essas questões aqui eu não sei de jeito nenhum, então eu vou tentar aplicar isso aí. E aí, levava um certo tempo, cara, para contar, porque são muitas questões, né? E aí, até chegar, e também o caderno de prova não tem lá muito espaço para você ficar fazendo com firulinha, né? Então, o que você sugere, fosse você fazendo a prova, para fazer isso mais rapidamente? Diego, vou te falar para você, você merece, presta atenção. Depois que você resolveu todas aquelas questões que você sabe, para onde que você vai? Cartão resposta. Sim. A partir do cartão resposta é muito fácil, porque está na coluninha ali, ó. Visualmente você já consegue matar, não precisa nem contar. Meu Deus do céu, Jefferson, caramba. Essa dica é de ouro. Não precisa nem contar, no visual você já vê. Entendi. Fala, Oswaldo. Boa. Essa é boa, hein? Jefferson. Fala. Não, eu ia te perguntar, você já antecipou minha resposta. Porque conversando com colegas, eu vejo a galera falando muito sobre reservar os 30 minutos finais para preencher gabarito. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer, porque se eu deixar 30 minutos no final, primeiro que eu já sou um pouco lerdo para preencher gabarito, eu fico desenhando dentro das bolinhas, então eu acho que eu perco mais tempo do que o normal. E outra, eu fico imaginando o tempo, você correndo contra o relógio para preencher gabarito, quer dizer, a chance de você preencher errado, fazer uma besteira ali naquele momento, que é o momento que eu julgo mais importante, porque o que vai fazer você ser aprovado é o leitor pegar a sua resposta certa, e não você resolver certo o exercício. Né? Então eu sempre tive isso para mim, no último, sei lá, nos 3/4 da prova, na hora que eu já fiz aquelas questões que eu considero que eu já sei, eu já me garanto com elas no gabarito, e no final, aí sim, aquilo que tem que chutar e tal, eu preencho o restante. Eu ia te perguntar, o que você acha sobre isso, do pessoal de... Ouço muita gente falar sobre só no finalzinho. Isso é algo que, para mim, no meu entendimento, é inconcebível. 30 minutos, bicho. 30 minutos dá para eu ir até no Ceará correndo e voltar. Mônica, você participou do encontro lá em Porto Alegre. Nós fizemos o teste. De quanto minuto você marcou o cartão resposta? Nossa, foi 5 minutos e alguma coisa, eu não lembro exatamente. Então, assim, é interessante você saber quanto tempo você marca o cartão resposta. Você está indo para uma prova. E tudo aquilo que você treina antes não te gera o quê? Ansiedade. Tudo que você treina antes não te gera ansiedade. Se eu falo para você, Oswaldo, vai na sua geladeira e pega uma garrafa d'água. Vai gerar ansiedade? Porque você já sabe o processo. Você já sabe o processo. Já estou dando uma dica do que a gente vai fazer lá no encontro. Se você sabe que em 5 minutos você faz, você fica tranquilo, certo? Por isso que é importante que eu falei para vocês o quê? Saiba matar as questões que vocês sabem. Por quê? Você já joga para o cartão resposta. Você já está garantido. Tudo que vier após é lucro. Garanta aquilo que você sabe. Seguindo esse passo a passo e outros passos que existem dentro do processo,
vocês vão garantir o que vocês sabem. O grande problema da prova de vocês é que vocês não colocam o que vocês sabem naquele momento. É isso que dá ruim. Não é falta de conhecimento. Vocês entenderam? Então, assim, é importante o quê? Treinar, saber o quanto você sabe. Por quê? Você só pode entregar aquilo que você sabe. O que você não sabe não adianta. Se você não tem esse controle, o que vai acontecer? 30 minutos, meu Deus, passaram só 25 minutos e agora todo mundo fala que é 30. Você entra num desespero sem necessidade. Você entra num desespero sem necessidade. Então, assim, se você vai fazer uma prova, é interessante que você saiba todo o processo da prova, inclusive marcar cartão-resposta. E eu tenho uma técnica, inclusive, para marcar cartão-resposta sem errar a bolinha. Meu Deus, o cara tem técnica para tudo? Sim. Para você passar no processo, você precisa ser técnico em tudo, para não dar erro. Você tem que minimizar a possibilidade de você ficar estressado, de você ficar ansioso, você ficar preocupado. Emoção. É trabalhar a emoção, porque nós já identificamos que ela tem impacto sobre a sua prova. E, na verdade, ela tem muito impacto sobre a sua prova. É óbvio que, Jefferson, mas eu só faço... Beleza, se você faz de um modelo diferente e dá certo, tá tudo bem. Eu estou te dando apenas princípios e explicando o porquê. Eu falo como e o porquê. Agora, se você faz de outra forma, Jefferson, eu faço prova com a mão esquerda. Eu sou destro, mas na aula de gabarito eu marco a mão esquerda, que eu sou mais rápido. Tá tudo bem. Eu não sou o dono da razão, eu estou vendo os princípios para poder ajudar vocês a seguir. Beleza? E como que você marca, Jefferson? Isso daí é sendo dos próximos capítulos. Bom. Vou falar como é que um bandido morre, pô? Não, calma. Ô Jefferson, Fala. então, eu te confesso que eu nunca marquei o tempo do gabarito que eu levo para marcar. Podia fazer esse gabarito no próximo simulado para a gente marcar, quem quiser dar uma avaliada nesse tempo. Tem a opção de gabarito aqui. Você para analisar, se você não sabe, vai gerar ansiedade. Se você não sabe, vai gerar. Você não sabe quanto tempo você leva. Vai gerar um pico de ansiedade. É mais uma coisa para você administrar. A prova é feita apenas para você chegar e marcar lá. É tão tranquilo. É chegar e marcar. Só que a gente coloca uma opção de coisa dentro do bolo que não faz parte. A gente bota cimento, pedra, bota cal, bota galho de árvore dentro de um bolo. O bolo não vai sair gostoso. Esse é o grande problema. É simples. Que dia que você vai contar pra gente como que você marca? Vou fazer lá no Silvio Santos. A Mônica já sabe já. Pede pra Mônica que ela sabe. Mônica, Lana sabe. Lana também sabe. Mas eu vou falar para vocês, né? É bem fácil. Meu Deus, Jefferson, caramba. Sim, eu não perco. Assim, eu não posso perder para mim mesmo. Não posso perder. Então tem que criar técnica para tudo. Eu tinha um ritual para poder fazer a prova. O ritual me deixava tranquilo. Deixava tranquilo. Beleza? Então, gente, desculpa pela voz, desculpa aí os incômodos, tá? Eu eu dei o máximo que eu pude aí, certo? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, tá aberto para as dúvidas, perguntas, certo? Mas só que minha garganta tá explodindo aqui, tá? Mas foi muito conhecimento. Agora, esse conhecimento sem ação gera frustração, tá? Conhecimento sem ação. Agora eu falo para vocês, Diego, vai no aulão que você vai se... Puta, eu te garanto. Olha o que eu vou falar. Se você for no aulão, Diego, e você falar assim, Jefferson, não valeu a pena, eu te dou em dobro do meu bolso na hora. Olha o que eu tô te falando. Eu te dou em dobro do meu bolso na hora. Não, eu não vou falar isso não. Lá no sim. Oi? Entendeu? Então tá combinado com você. Se você falar assim, Jefferson, não valeu a pena. Seja sincero. Porque assim, óbvio, não valeu a pena. Eu vou pegar ali, ó. Não sei nem quanto que é. Toma. No bolso na hora. Tá? Beleza, gente? Obrigado aí pela participação de vocês. Se vocês dedicaram esse tempo a mim, é sinal que vale a pena, certo? E se vocês tiverem amigos, levem as informações que fizeram sentido para vocês,
porque é o poder da doação. Doe para o mundo aquilo que vocês sabem, porque você vai receber em dobro. Pode ter certeza disso. Beleza? Obrigado a todos, desculpe alguma coisa e vamos embora ter sucesso.